sou Maria Angélica Alves Matos, juíza de direito, presidente da Comissão de Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual do Tribunal de Justiça da Bahia. Estou aqui nessa tarde maravilhosa, em companhia de pessoas maravilhosas, para fazer o ciclo formativo, que tem um nome fantástico de Mulheridades Plurais, um olhar para as mulheres lésbicas e intersexo. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa de tricô, ela é bege, não é branca, é quase branca, estou usando brincos de sementes e estou muito feliz por estar aqui nessa tarde de hoje com essas amigas queridas. O nosso bate-papo de hoje faz parte da construção da primeira semana de promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem o nome de Produzindo Vida e Celebrando Direitos. E nós temos como objetivo promover diálogos acerca do respeito e valorização da diversidade sexual e de gênero, sensibilizando as pessoas através do conhecimento sobre temáticas que atravessam a nossa convivência na sociedade. Nós vamos até, durante todo esse mês de junho, nós vamos até o dia 28 com vários episódios, com diferentes temas e pessoas convidadas que possam contribuir na construção de reflexões relacionadas às dinâmicas que envolvem o cenário LGBTQIAPN+. Aqui nós vamos explorar diversas formas de conhecimento e sua relevância na luta contra a LGBTQIAPN-fobia. No episódio de hoje, vamos mergulhar na perspectiva das mulheridades, com a participação de duas pessoas fundamentais que trarão suas produções e reflexões acerca do tema. Dessa forma, eu vou ter ainda também comigo a companhia valorosa, luxuosa, da colega Isabela Pires, que está formando a comissão agora, veio para acrescentar, é uma juíza muito valorosa do Tribunal de Justiça da Bahia, e eu tenho a alegria de ser amiga dela, ser irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Vou chamar pela ordem, seja bem-vinda, Cel Ramos. Quem é Cel Ramos? Se apresente para nós, por favor, Cel. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Angélica. Eu me chamo Cel, tenho 33 anos, sou recifense, porém moro em Olinda. Sou jornalista, fotógrafa, engenheira civil. Sou uma mulher lésbica e intersexo. Recentemente me tornei a primeira pessoa do Brasil a conseguir a retificação do termo do nascimento de feminino para intersexo. Vamos ouvir também agora Malu Henriques. Quem é Malu Henriques? Se apresenta, Malu, para a gente. Voltou? Voltou. Agora. Pronto. Eu sou Maria Luísa Henriques, sou de Recife, moro em Olinda, sou advogada aqui, já fui professora universitária, hoje em dia estou na advocacia. Sou uma mulher branca, baixinha, tenho cabelos pretos, lisos, curtos, mais ou menos na altura da orelha, uso óculos azul, estou vestindo uma camisa branca de alça por dentro e uma camisa de manga comprida branca também por fora. E estamos hoje aqui nessa tarde para enriquecer essa conversa. Mas, além de bióloga, aliás, além de advogada, também sou bióloga e me interesso bastante, né, pela temática dos direitos humanos, pela diversidade de gênero. Inclusive, meus 2 primeiros artigos científicos na época da graduação não foram, por exemplo, sobre mulheres lésbicas, mas como eu me interesso muito por gente, por vários tipos de gente, eu escrevi os 2 primeiros artigos sobre pessoas trans, que eu acho que era um recorte, à época era importante também, era pouco divulgado. Então, eu falei da militância, né, de se estabelecer o nome civil, do processo da cirurgia de transgenitalização, também de como essas pessoas sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, e eu acho que é importante a gente falar de gente, né, independente da categoria que seja, independente de como seja o recorte, as pessoas são importantes e é preciso falar de pessoas, para pessoas. Então, mais ou menos isso. Obrigada, Malu. E você, Isabela Pires? Quem é você, Isabela Pires?
Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou Isabela Pires, sou juíza aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, atuo atualmente na área criminal, na execução penal, sou especialista em direitos humanos, professora de direitos humanos, sou, fazendo a minha audiodescrição, uma mulher parda, de cabelos cacheados, agora recentemente curtos, ainda estou me acostumando de lembrar que está curto o cabelo, com alguns fios grisalhos, uso óculos de uma tonalidade clara e toda vestida com uma roupa, um colete branco e com uma roupa por baixo, uma camiseta também branca. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todas, porque atualmente e muito recentemente estou fazendo minha inauguração como membra da comissão da COGEM, do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero aprender bastante com as professoras, com todas que estão aqui. Bacana. Então, vamos falar sobre mulheridades plurais. Conta aí para a gente, Cel, como é a sua experiência e qual é a sua bandeira de luta? A minha bandeira de luta é a bandeira lésbica e intersexo, né? Porém, eu atuo como ativista intersexo desde 2011 e trago essa luta pela internet, né? Através da conscientização dos direitos, né? Políticos, de políticas públicas para as pessoas intersexo no Brasil. E aí, atualmente, eu tenho uma página no Instagram, onde eu faço algum tipo de acolhimento com as pessoas, às vezes encaminhamento para alguns ambulatórios, encaminho também para questões de advocacy, né? E no próprio Instagram mesmo eu falo muito sobre questões biológicas, falo muito sobre conceitos de intersexualidade, variações intersexo. Então, eu sempre tento trazer esses debates desde 2011, né? E aí, através desse meu ativismo, eu tenho, ao longo do tempo, ajudado bastante pessoas na conscientização, ajudando pais na conscientização de não mutilação genital, de modo estético, ajudando pessoas a se entenderem, né, a se descobrirem que são intersexo. Então, esse trabalho tem surtido uns frutos, né, que ao longo do tempo vieram trazendo bastante coisa positiva, não só para mim, mas para outras pessoas também, principalmente na minha questão da certidão de nascimento, que foi uma luta que eu sempre quis entrar na justiça para conseguir isso, já que quando eu nasci, a minha certidão de nascimento eu não pude ter certidão de nascimento por 6 meses, por ser uma criança intersexo, então, para mim, foi uma questão de validação da minha existência, mesmo como pessoa intersexo, ter conseguido judicialmente a certidão, trocar o termo de feminino para intersexo, mesmo que seja só na certidão, para mim tem um significado muito importante. Obrigada. Uma questão de validação da existência, que importante isso, né? Gente, e Malu Henriques, dentro desse contexto de mulheridades plurais, quem é? Como é que tem sido a vida? Por ser uma mulher lésbica, né, eu tenho, apesar disso, eu tenho interesses variados, como eu falei já na minha apresentação, eu me interesso por temas sensíveis dentro dos direitos humanos, dentro da diversidade, gênero. Fiz uma pós também em direito homoafetivo e de gênero, acho que na época da graduação, tentei fazer junto. E aí eu me deparei bastante interessada nesse viés de tentar agregar a minha experiência de pesquisa, porque eu gosto muito de escrever artigo científico, eu gosto muito de escrever TCC, corrigir, ajudar as pessoas nesse sentido também. E aí eu fui questionada uma vez, eu achei bem interessante isso na época da faculdade, no seguinte sentido: mas você é mulher lésbica, por que você não escreve sobre as mulheres lésbicas? Ou então, gente que nem sabia, inclusive, que era lésbica, mas por que você está escrevendo sobre pessoas trans? Eu disse, porque eu acho que é um público que precisa de visibilidade, e você já é uma pessoa heteronormativa dentro dos padrões sociais, está dentro da categoria do binarismo, você não precisa de alguém que fale por você. Mas tem pessoas que não conseguem falar, que não têm esse espaço, que não têm esse apoio. E aí eu acho interessante que alguns tabus sejam quebrados, que as pessoas tenham visibilidade, sim, e que elas tenham voz através de outras pessoas, porque quando elas não conseguem falar por si, elas podem conseguir uma rede de apoio, né? E aí, dentro da academia, né, do universo acadêmico, foi onde eu achei bem interessante começar a escrever sobre.
E aí comecei pelas pessoas trans, firmei agora recentemente, ainda hoje recebi mais um convite de uma pessoa daqui de Recife, que é lá da Universidade Federal, que está terminando doutorado em Educação Contemporânea, escrevendo sobre as pessoas lésbicas, e me convidou hoje, inclusive, para participar também desse projeto. E eu vou abraçar também mais uma causa, mais uma das nossas letrinhas de minorias. Já tinha conversado com o Cel também, comprei o livro dela, comecei a ler, é maravilhoso, bem técnico. Como eu já estou da área de biologia, para mim eu estou me sentindo em casa, é uma delícia de ler esse livro, apesar de técnico, mas é muito esclarecedor, é riquíssimo. Muita coisa eu não sabia, algumas coisas eu tinha noção, né, por causa da bagagem como bióloga, mas foi bem interessante, e, inclusive convidei Cel também, já convidei a Angélica, vou convidar a Isabela também, a participar de um projeto meu, um embrião ainda, que começou na época da pandemia. Eu comecei a escrever um livro sobre direitos humanos, a gente não tinha que fazer na pandemia, né, comecei a escrever um livro. E aí, a princípio, era sobre as coisas que eu já vinha escrevendo, como os meus artigos científicos na graduação, e depois eu repensei a ideia e disse, não, mas eu tenho coisas interessantes para falar, mas tem muita gente que é militante de outras áreas e que pode agregar. Então, eu quero um livro plural, eu quero um livro que agregue, eu quero um livro que fale de todas as minorias, e eu estou estendendo já desde já, viu, Isabela, Cel de novo, Angélica, reforçando isso aí, para a gente seguir nessas militâncias, falando por nós e também podendo falar pelos outros. Agora, eu tenho uma pergunta para a Cel, para iniciar, né, para retomar, focando no assunto, né, que a gente está aqui para tratar, Cel. Como é que foi para você esse processo de se compreender como pessoa intersexo? Essa é a primeira pergunta. E uma outra no sentido de que, como as mulheres intersexo e compreendem sua própria feminilidade? Tá. Eu acho que, respondendo a primeira pergunta, né, como eu me entendi, né, como uma pessoa intersexo, eu sempre soube, desde criança, que eu era uma pessoa intersexo. Eu não sabia o termo, né? Não era se utilizado o termo intersexo, né? Eu sabia que eu tinha uma variação intersexo, porque eu já fui diagnosticada ainda pequena, e aí eu cresci tendo esse conhecimento, mas eu não entendia da forma que eu fui criada e educada, não foi como uma criança intersexo, tendo esse conhecimento sobre minha corporalidade. Foi sobre uma criança que nasceu menina, nasceu com um problema, que um problema foi resolvido através de uma mutilação, e vida que segue. Então, eu não tive uma educação moldada a um corpo, né, biológico intersexo. Então, isso para mim impactou muito negativamente em várias coisas da minha vida, questões de disforia, de compreensão mesmo de si. Então, foi um pouco doloroso esse processo, até que alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, eu vim tomar consciência do termo intersexo, né? E aí, antes eu já fazia uma militância mais direcionada à hiperplasia adrenal congênita, que é a minha variação intersexo, e aí depois eu passei a fazer uma militância mais ampliada, colocando outras variações intersexo também. E assim foi que começou mais essa minha compreensão através da intersexualidade, né? Respondendo a sua segunda pergunta sobre... Tu poderia repetir, por gentileza, Isabela? Claro. Como as mulheres intersexo definem e compreendem sua própria feminilidade dentro desse contexto, né? Do que se compreende como feminino, como é essa perspectiva dentro das mulheres intersexo. Então, eu poderia dizer, essa moldagem, né, da feminilidade em cima das pessoas intersexo, ela é muito dolorosa, né? Porque ela é implantada, ela não surge de uma forma, eu poderia dizer assim, mais natural de autocompreensão e autoentendimento através da sua identidade de gênero. Ela é moldada através de uma mutilação genital, onde o bebê que nasce com a genitália ambígua, em hipótese alguma para a nossa sociedade, o nosso sistema, ela pode crescer com aquele genital. Não, tem que ser de alguma forma binarizada, e aí escolher que gênero será enquadrado, e aquela família instruída para educar aquela criança da forma que os médicos disserem que tem que ser. Então, essa construção da feminilidade era muito dolorosa, porque ela envolve muita questão de disforia de gênero, como se construir uma feminilidade dentro de um corpo altamente ferido, né? Um corpo que foi abusado psicologicamente, fisicamente, né? Esteticamente falando. Então, é uma construção muito dolorosa, assim, e eu percebo isso em outras mulheres intersexo,
principalmente as que têm a variação intersexo que eu tenho, assim, são mulheres que não conseguem com facilidade se encontrar dentro da sua feminilidade, são mulheres que não conseguem entender, eu acho que não só entender, mas, assim, aceitar, né? Tipo assim, se meu corpo foi mutilado, por que que eu tenho que me enxergar como uma mulher se eu não tenho, né, o que me foi retirado, o que poderia me validar dentro da minha feminilidade? Então, assim, é muita violência que se gera em torno dessa construção da feminilidade. É uma feminilidade fragilizada, né? Porque se a gente tem que eu sempre digo assim, se eu preciso ter que ir lá e encarar alguma coisa que me ativa um gatilho, a minha feminilidade é colocada na hora em jogo novamente, do porquê da minha existência, da minha validação, até mesmo dentro de relacionamentos afetivos, isso impacta. Então, eu poderia dizer que as pessoas intersexo, elas são fragilizadas a vida inteira, através dessa estrutura binária que recorta seus corpos como o único padrão que deve existir, né? Já que o corpo intersexo, ele desafia esses padrões binários, e por desafiar, eles não são aceitos, né? Na verdade, são invisibilizados pelo nosso sistema de saúde, e é o nosso sistema judiciário também, que não acolhe essas crianças como deveria acolher. Muito obrigada pela aula, obrigada pela partilha, Angélica. A próxima parte fica com você. Pois é, Céu, você fala, na sua fala vem o reforço da pergunta que a gente vai fazer, que existe uma desinformação acerca de muitas violências, né, que as pessoas intersexo sofrem ao longo de suas vidas, desde o nascimento, né, porque aquele estranhamento quando do nascimento, né, em relação à criança, e isso, ao invés de haver um acolhimento e buscar informações sobre o que acontece, às vezes se parte logo direto para uma mutilação, etc. Então, essa desinformação, inclusive, ela diz respeito muito à variação cromossômica. Eu fiquei assustada, assim, perplexa no sentido positivo, quando eu soube que você nos apresentou um livro com 150 variações intersexos. Meu Deus, 150 variações intersexos para as pessoas que vivem com aquele conceito estreito do binário, né, causa realmente espanto. E é preciso que nós falemos sobre isso, é preciso que a gente tenha acesso a essa informação, é preciso que as famílias tenham acesso a essa informação, é preciso que a ciência tenha acesso a essa informação e divulgue essa informação, e o judiciário, como você mesma aí chamou. É preciso que a sociedade, a família e o poder judiciário, que é o garante maior, não é isso, de direitos, ele tenha realmente esse conhecimento. Eu não tenho. Eu acredito que outros colegas também não têm. Então, é preciso que se fale sobre isso. Eu agradeço muito você estar aqui conosco nessa tarde falando sobre isso e saber da disponibilização do seu livro também, que a gente quer que ao final você divulgue, porque é importante para nós esse tipo de discussão. Você pode contar para a gente como é que você chegou para fazer essa produção e o que exatamente você aborda nessa epistemologia? Falo sim. Esse livro, ele teve início através de Thaís Emília e Dione Freitas, né, que são duas ativistas intersexo também, e aí, há alguns anos, a Dione, ela tinha conseguido catalogar 54 variações intersexo, né, em conjunto com a Thaís, e aí, no ano passado, eu peguei esse material, e aí, em cima desse material, eu trabalhei, ajustei algumas coisas, e aí eu encontrei mais 100 variações intersexo, né? Eu disse, não, acho que a gente não tem só 54, vamos pesquisar. E aí foi uma pesquisa altamente bibliográfica, né? Com muito mais trabalhos, encontrei mais trabalhos acadêmicos internacionais, e aí foi quando eu comecei a catalogar, né? E aí fui estruturando e fui descobrindo variações que eu nem imaginava que existia, assim, combinações e tal, mutações cromossômicas. E aí, ao final do livro, eu criei uma tabela para ajudar estudantes e jurídicos, né, profissionais da área de saúde, seja advocacy, até mesmo educacional, uma tabela onde eu consegui colocar de mais fácil entendimento ali questões de etiologia, né, que tipo de fenótipo essas variações elas atingem, que tipo de cromossomo essas pessoas têm, qual a incidência, a prevalência, quais são as características que essas pessoas também desenvolvem. Porque quando a gente fala de intersexualidade,
a gente precisa também falar que a maioria das pessoas intersexo, elas contêm alguma doença rara ou um conjunto de comorbidades. Então, a gente fala de pessoas que precisam de uma assistência médica para o resto da vida, e muitas até emergenciais, assim que nascem. E isso não é patologizar, isso é ter a consciência daquela pessoa tem uma necessidade de acesso, porque hoje os corpos intersexos eles são apenas patologizados, como se tivessem que tratar um conceito, uma doença ali muito grave que vai danificar a vida daquela pessoa. Não é olhar para aquelas pessoas. Hoje o que o movimento intersexo pede é olhar para essas pessoas com humanidade, é entender suas variações, respeitar as suas corporalidades dentro do seu espectro ali. E se for uma cirurgia emergencial, sim, se faz, mas se for uma de cunho estético, se faz necessário esperar que essa criança cresça e tenha consciência sobre tomar medidas sobre seu próprio corpo, né? Então, esse livro ele veio para agrupar isso e, de alguma forma, ajudar na criação de políticas públicas, né? Porque, através desse livro, dá para criar diversos tipos de políticas públicas. Pessoas intersexo que necessitam de prótese porque não tem desenvolvimento mamário, quais são? Vai lá procurar as características que elas desenvolvem. Pessoas intersexo, quem são as pessoas intersexo que nascem cromossomicamente XY, mas tem fenótipo feminino. Então, assim, esse livro veio para ajudar de diversas formas mesmo na criação de artigos, políticas públicas de modo geral. Então, assim, eu espero que tenha realmente, faça, né, essa missão positiva na vida de educadores e profissionais de saúde, para que a gente possa ter daqui para frente mais esclarecimento, as pessoas elas fiquem mais claras, mais esclarecidas através do termo intersexo. Bacana, muito obrigada. É muito importante, não é, Isabela? Essa literatura, né, tão especializada, 150. Eu vou até esnobar e dizer aqui que eu já tenho um exemplar autografado, tá? Eu quero um autografado também, né? Por uma questão de registro e de afeto por esse momento de partilha, mas eu queria também só fazer essa observação, pegando um pouco da fala de Cel, o quanto o problema da invisibilidade, né, dessas questões, porque, como ela falou, a questão da saúde fica negligenciada, a questão do acesso a direitos fica negligenciado, é uma decisão que um médico, no momento ali do nascimento, tomou e que tem um impacto na vida daquela pessoa. Então, isso precisa ser debatido. E o adoecimento até também da questão emocional, de não ter tido autonomia sobre o próprio corpo no momento tão inicial da vida, né? E isso é quando a gente não conversa sobre isso. Você vê, 150, eu também, quando vi o número, eu sabia que tinha uma quantidade, mas 150 foi o número assim, que realmente me chamou a atenção, e isso acho que a gente precisa fazer esse trabalho de divulgar, de informar, de sensibilizar para tratar isso não como a patologia, como a própria Cel falou, mas mesmo para garantir direitos, garantir acesso, autodeterminação dos corpos. E eu estou muito encantada com o que eu estou ouvindo aqui. Muito obrigada, Cel, pela partilha. E agora tem a próxima pergunta. Posso fazer, Angélica? Vem comigo agora, pronto. Aí também ainda perguntando para a Cel, né, Cel? A gente tentando deixar um pouco de lado essa questão mais binária, né, já que a construção de ser mulher na nossa sociedade é muito mais uma performance, né, um valor performático, de reprodução de comportamentos, que é ancorado em muitos estereótipos também, né, e que, segundo a própria Simone de Beauvoir, você considera pensar por um prisma evolucionista, que as pessoas intersexo são a construção evolutiva de uma espécie humana, dentro dessa perspectiva, né? O que é que você sente, o que é que você compreende sobre esse aspecto evolucionista? Eu não vejo como um evolucionista, mas eu vejo como uma camada ali da sociedade mesmo, dentro da construção biológica macho e fêmea. O intersexo ele sempre existiu, não só na espécie humana, mas outras espécies de animais, inclusive espécies de plantas também. Mas eu vejo como um construto ali do biológico mesmo, algo que sempre existiu e algo que sempre vai existir, né? O que eu gostaria, eu acho que a comunidade intersexo, de modo geral, gostaria, é que isso fosse trazido, introduzido desde a nossa educação básica, e as pessoas elas crescessem tendo a consciência da existência, que além do XX e do XY, temos diversas formas de existências biológicas dentro do construto intersexo. Então, eu acho que
não como algo evolutivo, sabe? Porque aí daria a margem de que um dia todos nós seremos intersexo. Mas uma coisa assim que eu vejo como acadêmica é que cada dia mais tem surgido novas variações intersexo. Então, em que pontos vai levar a humanidade, eu realmente não sei. E a cada dia que se passa também, a gente tem mais mulheres, por um exemplo, com síndromes ovários policísticos, que é a variação intersexo mais comum. Então, assim, a gente está tendo está crescendo bastante. Então, realmente, assim, eu não sei se em algum momento da humanidade existirá mais pessoas intersexo do que pessoas endossexo, né? Que são macho e fêmea. Então, realmente, eu não sei. Mas é algo que a gente deveria ter da educação básica à educação universitária. E está debatendo sobre isso em novelas, TV, de diversas formas, para que as pessoas tivessem isso muito bem estruturado dentro do seu consciente e não revertesse isso em discriminação, em diversas coisas, que qualquer tema que surge aí na internet é feito hate e tal. Por essa falta de informação também. Então, a única coisa acho que eu gostaria era que isso fosse mais formalizado dentro da nossa sociedade. Bacana, viu? Olha, eu vejo que quanto mais a gente conversa, mais... Eu vejo que quanto mais a gente conversa, mais coisa tem para ser conversada, né? Meu Deus, quanta coisa se desdobra nessas poucas perguntas que nós fizemos. Dá um assunto aí bastante interessante. Eu estou aqui já a pensar, a formular outras, mas eu tenho que seguir o roteiro, né? Vamos passar para conversar um pouquinho com a Malu, fazendo aquele recorte. Vou falar com a mulher intersexo, vamos falar agora com a mulher lésbica, né? Vamos fazer perguntas parecidas para a Malu. Vamos lá, Isabela? Eu faço a primeira, você dá seguimento e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Deixa eu ver. Malu, quais desafios? Hein? Eu estava aqui, tá ótimo, concordando com o microfone, mas está tudo certo. Malu, quais desafios você tem enfrentado em virtude de ser uma mulher cis, lésbica, pública e militante na causa da intersexualidade? Olha, veja bem, eu já dei uma pincelada nessa resposta anteriormente, quando disse que a questão de militância dentro da intersexualidade é um tema que me é muito querido também, não só da intersexualidade, que eu vou começar a me debruçar mais também agora, sobretudo na comissão de diversidade de gênero, mas também de pessoas trans e outras minorias. Mas eu penso que, em termos de... Vou ser mais sincera com vocês, no sentido de realidade minha, com relação a algum tipo de tratamento que eu possa ter tido, assim, na prática, com distinções, dentro de uma realidade lésbica, comparando com a realidade intersexo, na minha vida eu não passei por muitas situações, por exemplo, de ser discriminada ou de ser motivo de chacota por algum motivo. Já passei por duas situações pontuais que me foram desconfortáveis, no sentido de, junto àquela patotinha de meninos, estava eu passando com a minha namorada e escutei algum tipo de gracinha e tal, mas aí eu me revoltei, logicamente, fui falar, fui tirar todas as satisfações, porque a gente também não tem sangue de barata, e eu acho que é preciso a gente defender o nosso lugar, também a nossa posição, delimitar um espaço de respeito. Uma outra situação foi quando eu estava com a minha namorada no Mirante, e aí ela percebeu que tinha um cara próximo a gente, e ele começou a tirar fotos, aí ela cochichou no meu ouvido e disse, eu acho que esse cara tá tirando foto da gente e tal. Eu disse, tu acha? Aí ela disse, acho, repara. E aí eu prestei atenção que ele realmente estava, e aí eu levantei, dei um escândalo e abri o bocão mesmo, ia chegando gente também para essa mesma parte do Mirante, alguns casais héteros, né, com crianças, adolescentes e tal. E aí, o que me deixa desconfortável nesse sentido é porque, às vezes, a gente precisa de um apoio até externo para conseguir delimitar essa nossa zona, porque quando o pessoal viu aquela movimentação, a confusão, aí chegou, não, tá acontecendo alguma coisa, eu disse, não, ele estava tirando foto da gente, não sei o quê, isso é autorização, a gente não conhece e tal. E aí, os rapazes, né, que já chegaram, vocês estão desrespeitando, não sei o quê.
gera esse tipo de confusão, mas, assim, é uma situação chata, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal com esse machismo encruado na nossa cultura, com essa heteronormatividade muito pesada que quer impor, né? Não é todo mundo, obviamente, a gente tem que tratar com as devidas proporções, que quer impor a sua existência enquanto cis, hétero e enxerga a mulher lésbica com outro olhar. Eu estava até fazendo uma leitura essa semana dizendo que existem visões de pessoas heteronormativas, né, dentro do binarismo, que nem consideram as mulheres lésbicas como mulheres, só pelo fato de serem homoafetivas, e aí você vai desencadeando outros pensamentos, né, que se uma mulher lésbica, cis, eles já nem consideram como mulher, aí você vê que ele também invisibiliza a mulher trans, a mulher intersexo, que também é lésbica, e aí gera esse mal-estar social que é difícil de lidar, e olha que eu não tenho enfrentamentos, assim, muito frequentes no sentido de ser discriminada. Então, eu penso, quando você tem uma mulher lésbica masculinizada, por exemplo, dentro dessa categoria, quando ela é periférica, quando ela é negra, e aí você vai fazendo vários recortes que ficam numa situação pior por causa dessa construção que a gente tem na sociedade, mas a gente não pode esquecer de um fato interessante que eu estava fazendo uma leitura de ontem à noite ainda, que da mesma forma que a gente tem aquela fala de Simone de Beauvoir, no sentido de que ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher porque é uma construção social, a gente não pode esquecer que o ser humano, né, homens, mulheres, crianças, velhos, novos, a gente constrói a cultura, a gente dá valores a certos signos, a certas estruturas sociais, família, religião, sociedade, políticas e tal, mas a gente também tem o poder de desconstruir isso, sabe? E eu acho que, da mesma forma que a gente construiu, historicamente falando, a gente tem nas mãos esse poder de desconstrução também. O problema que a gente tem hoje em dia como um enfrentamento muito forte são as ideologias, né, que não vou entrar em questão política, porque não é política, eu estou falando de ideologias dentro de uma perspectiva de heteronormatividade, de autoafirmação como sendo do sexo masculino, e a inferiorização da mulher e das outras minorias. Então, isso eu vejo como um problema maior e que leva a esse desdobramento de transfobia, LGBTQIAPN+, fobia de um modo geral. Então, esse é o meu pensamento em relação a essa temática, sabe? Eu sei que existem pessoas em situações muito piores do que a minha, por exemplo. E isso me deixa muito triste. Malu, muito obrigada, né, pela partilha da situação. Quando você estava conversando a respeito da situação lá, da foto, da invasão, né, de um aspecto da vida que é tão íntimo, que é do nosso afeto, que é do nosso mais pessoal, e que por ser uma mulher lésbica, você foi exposta a uma situação que outras pessoas que heterossexuais não passam por esse tipo. É uma situação que deveria ser normal da vida, né? Simplesmente tá ali, eu estou vivendo o meu amor de forma, levando meu amor para a rua, para a vida, e isso ser causa de espanto, de chamar a atenção, de invasão por parte de outra pessoa, né? E é isso que discutir isso também é importante para naturalizar, normalizar o que precisa, né? As pessoas têm o direito às suas manifestações de afeto sem serem invadidas, né, por suas questões. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala e eu gostaria de destacar. E agora, partindo para a próxima pergunta, eu gostaria de saber, de Malu, de que modo, na prática, existe a evidente distinção de tratamento entre mulheres lésbicas cis e intersexo no sistema de saúde, né? Trazendo agora esse debate para o sistema de saúde institucionalizado, né? Público, principalmente, né? Considerando o SUS. Eu penso que existem demandas que as políticas públicas elas não estão preparadas ainda, né? Elas não estão estruturadas, porque elas pensam muito nessa questão da binaridade, do masculino e do feminino. Muita coisa fica a desejar, no sentido de atender o público lésbico, no sentido de atender ao público intersexo.
no sentido de atender as pessoas trans, porque são categorias diferentes de pessoas e são necessidades diferentes. Eu acho que, dentro de políticas públicas também, políticas públicas de um termo mais amplo, na verdade, eu acho que a gente tem como uma alegria muito grande, recentemente, a existência, na verdade, de práticas e de ações que eles estão utilizando um chamamento das pessoas LGBTQIAPN+, para o mercado de trabalho. Eu fico muito feliz com isso aí. Eu acho que é uma política pública que eu consigo vislumbrar mais na prática, em redes sociais, LinkedIn, Facebook e tal, não sei o quê, do que as políticas públicas de saúde, porque eu acho que ainda estão muito carentes, e eu queria até que depois Céu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu, sinceramente, eu tenho visto mais e eu fico achando muito interessante. Nossa, estão chamando, essa empresa está contratando pessoa trans, estagiário trans, e eu fiquei muito feliz, inclusive pensei até em escrever sobre, porque um dos artigos que eu escrevi na época da faculdade falava justamente sobre como estava hoje em dia naquela época, sei lá, 2000, não sei quanto, o retrato de trabalho dentro da perspectiva de pessoas trans, né? E na minha pesquisa eu vi que muitas pessoas trans, elas recorriam à prostituição porque não tinham oportunidade de trabalho, justamente por serem quem eram e manifestarem a sua existência de uma maneira que fugia da binaridade e que era um motivo de chacota em ambientes de trabalho e eram discriminadas por todo mundo. Então, me deixa muito feliz esse panorama de hoje em dia estarem dando visibilidade e, sobretudo, oportunidade para as pessoas dentro das minorias, porque é uma vivência mais palpável enxergar essas políticas públicas no mercado de trabalho, no judiciário, nas faculdades e nas empresas. Eu penso que menos, talvez, em empresas privadas, mas eu vejo muitos chamamentos, do que realmente dizer como é que está o sistema público de saúde, por exemplo, com essas políticas públicas de ação, que, de modo geral, ainda são muito carentes. O que você acha, Céu? É exatamente isso, Malu, é muito carente, né, essa questão de políticas de saúde para as pessoas intersexo. Se para a mulher lésbica, que não tem nenhuma política pública direcionada na questão de saúde para elas, imagina para as pessoas intersexo, né? Pegando só um recorte da lesbianidade na saúde, a mulher lésbica, ela não tem nem algum tipo de forma de se prevenir de IST. Então, a gente não vê que existe nem a preocupação no meio de saúde de desenvolver algo para que a gente possa utilizar. Não tem. A mulher lésbica, ela é invisibilizada no sentido de fazer Papa Nicolau, muitas médicas dizem que não precisa, né? E assim vai as invisibilidades, às vezes quando tem que falar no consultório que é uma mulher lésbica, existem diversos tipos de tabu e preconceito. Isso aí, várias amigas minhas falam para mim, eu também já passei. E aí, quando a gente fala em pessoas ter sexo, meu Deus, é a mesma coisa, porque a gente não tem um ambulatório dentro dos hospitais especializado para o acompanhamento e tratamento de pessoas intersexo, não tem. Então, assim, as pessoas intersexo, elas não têm uma estrutura dentro dos hospitais ou fora mesmo, criada especificamente para nossas corporalidades, que acolham essas famílias. Essas famílias, elas não têm um centro de acolhimento onde possa ter acesso a psicólogos, assistência social, que explique que aquela corporalidade ali não tem nada de outro mundo, que aquela criança pode ter uma vivência normal. Então, assim, não tem. Então, são violências em cima de violências. Hoje eu costumo dizer que a medicina, ela nunca esteve, e atualmente, 2024, também não está preparada para receber pessoas intersexo. Eu estou cansada de ter que explicar para médicos o que é intersexualidade, o que é hiperplasia adrenal congênita. Então, assim, as pessoas se formam para saber sobre e elas não sabem. Então, como que elas vão passar para essas famílias? Não tem nem como, né? Outra coisa também, assim, é muita violência, cansada de sofrer violência dentro do consultório médico por ser uma pessoa intersexo, por precisar de fazer um exame de Papa Nicolau e sofrer intersexofobia, muitas vezes nem por parte dos médicos, mas por parte da enfermaria, que são, às vezes, pessoas ainda mais despreparadas do que os próprios médicos. Então, assim, são pessoas que não têm uma educação continuada, não vê isso dentro das faculdades, e, em vez de procurar saber sobre, continuam reproduzindo
o seu não saber e transforma isso de uma forma violenta em preconceito para essas pessoas. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma política pública direcionada para corporalidades lésbicas e corporalidades intersexo, a gente não tem como ver nenhum cenário diferente. Exatamente. É isso, meninas. Eu ouço na fala. Eu ouço na fala de vocês exatamente isso, né? Uma história de violência e de repetição de violência. Às vezes, quando a Malu fala ali que estava sendo fotografada no momento íntimo, natural da vida, as pessoas namoram. As pessoas namoram, mas por ter sido duas mulheres ali naquele estado namorando, elas têm que ser violentadas ali naquela intimidade com um homem fazendo fotografia, sabe Deus para qual sentido, o que ele queria fazer com isso. E também a Cel vem e fala que dentro de um consultório médico, com aquele profissional que deveria ter a obrigação de saber do que se trata e cuidar e acolher e esclarecer pai, mãe, né? Esclarecer os pais que chegam ali aflitos naquela situação e o profissional não sabe se quer dizer. Isso também é uma forma de repetição de violência. E Cel chegou a falar aí, na palavra intersexofobia, sofrida dentro de um consultório. Mas essa intersexofobia e a lesbofobia, elas também estão aí sendo praticadas diariamente na rua, na praça, no consultório, na escola, infelizmente dentro do Poder Judiciário, ali nas nossas salas de audiência, e a gente precisa justamente passar por esse processo, né, de informação, de troca de informação e de disseminação desse conhecimento para que essas práticas sejam desfeitas, né? Aí eu pergunto para vocês, em meio a essa cultura que a gente está falando aqui, né, falocêntrica e patriarcal. Meu negócio está certo, porque eu toco na mesa, ele clica. Então, eu pergunto novamente, em meio a essa cultura, Malu, como é que você pensa que a gente pode fazer, e Cel também pode responder, viu, Cel? Um efetivo combate à lesbofobia e à intersexofobia. Vocês têm ideia de como é que a gente pode ajudar? O que é que a gente deve fazer? Eu acho que não segregar os grupos, né, das minorias é uma forma de fazer com que as interações ocorram, sabe? Antigamente eu achava que os iguais poderiam se resolver e iam criar uma resistência. Mas eu penso que já foi feito isso, não adianta a gente tentar reinventar a roda. Eu acho que um pensamento que eu tenho é que as pessoas só vão tomar consciência de que as minorias, seja ela de qual for a sua categoria, elas, pouco importa a minoria que ela seja, ou a qual nicho ela pertença, as pessoas só vão tomar uma consciência real do que é o ser humano, do ser humano e de ser humano também, a partir do momento que ela se conscientizar no seguinte sentido: cara, as minhas conquistas, quando eu passo no concurso, quando eu me caso, quando eu tenho meu primeiro filho, não sei o quê, as mesmas alegrias que eu tenho, são as mesmas alegrias que as pessoas lésbicas têm, que as queers têm, que os travestis têm e tudo mais. Porque é da espécie humana, é inerente a todo mundo a felicidade. Mas, da mesma forma, eu faço o contraponto das dores, porque eu penso que não deve ser muito diferente para mim, ou para vocês, ou para qualquer outra pessoa, perder uma pessoa querida da família, perder um pai, perder um amigo, perder um filho. Então, as pessoas têm que enxergar o outro como iguais, antes de qualquer coisa, dentro da categoria da espécie humana, sabe? Que as dores e as felicidades são comuns a todo mundo, o sangue que corre no meu braço, na minha veia, é vermelho igual para todo mundo, independente do estereotipo, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Então, eu penso que a partir do momento que a gente conseguir educar, né, porque eu acho que o crivo da educação é fundamental, as gerações atuais mais novinhas, né, e as futuras, por isso que eu acho interessante também fazer um trabalho político com as crianças. Já comentei, inclusive, com você, Angélica, sobre pegar a Constituição, desmistificar ela um pouquinho na linguagem melhor para as crianças. Eu penso que a partir desse recorte de conscientizar as crianças e dizer que todo mundo é igual, as pessoas são diferentes, mas em sua grande essência elas são iguais. Dores, as delícias e os sofrimentos da vida, né, perpassam pela mesma condição de ser humano. A partir do momento que isso for compreendido, a gente vai dando uma melhorada. E eu acho que a convivência dentro do Poder Judiciário, dentro das esferas de trabalho pública e privada, elas devem ser estimuladas,
justamente para que ocorra isso, sabe? De um colega perder um familiar e, porque é hétero, ele tem o direito de sentir uma dor dele, mas só porque é lésbica, porque é gay, não sei o que, não tem, é diferente. Não deve existir esse tipo de pensamento, como as pessoas segregam, né? Mesmo assim. Então, eu acho que talvez uma questão, um tratamento mais delicado, né? Uma psicologia que aproxime, ao invés de segregar, talvez surta algum efeito positivo, aos poucos, né, naqueles passos lentos que a gente tem no caminhar da humanidade, mas eu penso que sou bem otimista. Eu acho que é possível, sabe? Perfeito, Malu, acho Obrigada. que É você sempre falou bom tudo. deixar a mensagem de esperança, né? De saber que a luta, por mais difícil que seja, às vezes, por mais árdua, por mais enfrentamento e com sacrifícios até pessoais, né? Que a gente sabe que a militância carrega também, uma vez que você coloca sua cara, sua vida para uma pauta, a serviço de uma pauta que é coletiva, tem um custo também emocional, social, né, das nossas relações pessoais, mas eu fico muito feliz de saber dessa esperança, né, desse esperançar, né, um caminho a seguir. Desculpa, Céu, o Céu foi começar a falar e eu me empolguei. Nada, bem, só para concluir o que o Malu falou, né? Acho que Malu falou perfeitamente, e eu acho que eu só finalizaria com: a gente precisa de políticas em todos os meios, como a Malu falou, educação, saúde, judiciário, onde exista a obrigatoriedade desse tema ser debatido, né? Então, é isso. Isso tem que ser introduzido na educação básica e levado desde a educação universitária. Isso tem que ser tratado como cursos de profissionalização para as equipes dentro do trabalho, né? Essas mentorias, contratar pessoas que dão esse tipo de mentoria, porque às vezes não é só questão de eu não sei porque eu não vi em algum momento da minha vida, mas essas empresas estarem comprometidas com isso, né? Então, esse meu movimento, inclusive, da certidão, já fez uma grande diferença. Vou citar só um exemplo para finalizar minha fala. Quando eu fui retificar o meu título de eleitor, o pessoal do TJ falou para mim que tiveram uma mentoria falando sobre isso. Então, assim, caramba, vê que importante. As pessoas já estão dentro do judiciário também ali, ouvindo falar sobre, então elas não vão fazer mais assim, o que é, né? Como que é? Não. Mesmo que seja básica a informação que elas tenham sobre, elas têm consciência do termo. Então, acho que é isso. A intersexualidade, a lesbianidade, todas as outras siglas, elas precisam ser debatidas diariamente mesmo, elas precisam ser discutidas até as pessoas entenderem de fato o que é, sabe, e deixarem de serem, então, pessoas agressivas e hates aí na internet, porque eu acho que é assim, pelo menos eu acho que dessa forma a gente consegue moldar para melhor a nossa sociedade através da educação, seja de qualquer área que for. Maravilha. A importância de ter informação, né? Porque é isso, chegar no órgão público para receber um serviço que lhe é devido, que é um serviço público, e não devia ser um motivo de questionamentos ou constrangimentos que outras pessoas não passariam, né? Então, acho que isso e eu acho que hoje a COGEN tem esse papel dentro do Poder Judiciário da Bahia, na sociedade, indo e trazendo para a pauta do dia esses debates como uma pauta que é importante para a sociedade, que é importante para o Poder Judiciário, enquanto instituição garantidora de direitos, né? Então, o seu corpo técnico, de servidores, de atividade, todo mundo tem que estar preparado para receber as cidadãs, todo mundo de forma igual e prestar o serviço que deve ser prestado, né? Mas a informação e a educação, esse ponto pelas falas. E agora eu tenho uma pergunta, né, que eu acho que é dividida assim, eu vou lançar a pergunta e vocês que escolhem quem vai começar, mas eu queria saber dentro da perspectiva dos movimentos feministas, né, que são, o feminismo ele tem suas nuances, sua pluralidade, suas vertentes, então como é que os movimentos feministas têm abordado as questões das mulheres lésbicas e intersexo, né? Vocês, quem quer começar, a pergunta é para as duas, fiquem à vontade. Pode começar, Céu. Tá bom. Então, dentro do movimento feminista, às vezes eu vejo muita resistência, né?
Tanto que o movimento feminista, até pouco tempo atrás, não incluía as mulheres negras, não quer incluir também as mulheres trans. E quando a gente fala de mulheres intersexo, passam diversos tipos de invisibilidade de sua feminilidade, elas também normalmente não são aceitas dentro do movimento feminista. Então, eu vejo que o movimento feminista é um movimento que ele, na prática, ele não é acolhedor e inclusivo como deveria ser, né? E aí, quando a gente fala dessa pluralidade, né, de mulheres, a gente está falando existem várias formas de ser mulher, né? Existe a mulher negra, a mulher indígena, a asiática, existe a mulher intersexo, a trans, a cis, a não binária. Então, o movimento feminista ele não está preparado para, de alguma forma, né, estar ali acolhendo todas essas estruturas de mulheridades, é algo muito doloroso, porque enquanto isso acontece, o patriarcado está sempre unido e se mantendo ali dentro daquela estrutura de ódio e de poder, porque é o que eu costumo dizer que o homem ele odeia o feminino, né? Porque não tem outra explicação para tanto ódio em torno de qualquer coisa que seja direcionada à mulher, inclusive para a mutilação de crianças intersexo, aquele ódio pelo aquele corpo também. Então, eu vejo muitos buracos dentro do movimento feminista quando a gente tem que falar dessa estrutura plena de todos os movimentos estarem juntos, todas as tipicidades de mulheres estarem juntas, sabe? Então, eu acho que é isso, ainda precisa de muita estruturação, ainda precisa de muito debate, muita discussão sobre, inclusive para as mulheres lésbicas, elas também estarem fortalecidas e acolhidas dentro daquele movimento, assim como as mulheres intersexo, que sofrem diversos tipos de violência, muitas delas criadas em um gênero e depois transitam, e aí eu vejo muita resistência, na verdade, dentro do movimento feminista, né? Inclusive até mesmo para o acolhimento das pessoas não binárias, né? Também são as boycetas, né? Que teve até debate essa semana, para que essas pessoas também sejam acolhidas dentro do movimento feminista. Então é isso, eu acho que na prática não está funcionando como a teoria nos diz que precisamos ser, né? É uma pena porque acaba excluindo muitas pessoas, essas pessoas não se sentem representadas e acaba se tornando um movimento que muitas mulheres não se sentem acolhidas, não se sentem representadas mesmo e para se autoafirmarem como mulheres feministas. Então, realmente é uma pena. Eu acho, Céu, que, pegando só uma caroninha nessa sua fala, tô jogando aqui um pensamento, não é necessariamente uma crítica, não é necessariamente não estou trazendo solução, mas eu acho que essa complexidade toda é porque, o senhor falou, né? O movimento feminista não funciona como deveria, né, na prática. Porque eu acho que foram criando tantas janelas dentro da grande situação do feminismo que, obviamente, é legítimo cada uma querer se representar, a mulher indígena, a mulher negra, a mulher cis, a mulher intersexo, mas eu penso que me parece que quanto mais se segrega tudo isso, menos o movimento anda, porque deveria ter um novo pensamento no sentido de, todo mundo aqui é mulher, ok, vamos andar com isso aqui para frente. Agora, quando você vai particularizando as necessidades de cada um aqui, repito, são legítimas as necessidades de cada grupo serem estabelecidas e definidas e demarcadas e postas em prática, mas me parece que isso mais enfraquece do que fortifica o movimento feminista. Então, eu acho que concordo com o Céu nesse sentido de que não vai andar muito para frente enquanto a mentalidade não mudar, enquanto essa chavezinha não girar. Porque os homens, eles têm aquele negócio de galera, né, de se autoproteger e tal, e tá tudo certo. E a gente não vê, por exemplo, dentro do machismo estrutural, os machos de academia, os machos intelectualizados, os machos de... Sabe, a gente não vê. Os músicos, a gente não vê isso. É homem, ponto. Então, deveria ter esse movimento inverso também para a gente conseguir andar. É mulher, ponto. Vamos todo mundo andar junto aqui para frente. Acho que simplificar é o caminho. Joia, simplificar realmente é um caminho, né? A gente ainda tem muito que construir. Eu estou caminhando aqui para o final, a gente está caminhando para o final, e eu penso que tanta coisa ainda pode ser dita, né?
E, assim, eu quero reforçar o convite, viu? Que vocês voltem para a gente tentar para conversar mais, não é, Bela? Outras vezes, sobre esse desdobramento do que a gente começou a conversar aqui agora, porque há muita coisa ainda a ser dita. Eu vou lançar uma palavra final, porque a gente já falou um pouco de história, né, do que foi, como é que está sendo, né, no presente, e quais são as perspectivas de futuro, o que é que a gente tem. Daqui do meu lugar, já quase me despedindo, eu falo que a COGEM está aqui para fazer também a coisa acontecer, dentro do Poder Judiciário, porque assim, a gente só tem 3 anos de existência. Você falou lá no início, Malu, sobre a empregabilidade das pessoas trans, né? A gente conseguiu uma vitória extraordinária no Tribunal de Justiça da Bahia, coisa que está sendo já, está repercutindo, outros estados, todo mundo querendo saber como a gente fez, a gente conseguir trazer as cotas para as pessoas trans na seleção de estágio, que a gente quer estender para outras seleções dentro do TJ. Então, assim, a gente tá muito novinha, começando a comissão, mas já dando esses passos firmes, sabe, em direção ao futuro. Porque eu acredito, Bela usou o verbo que eu gosto, esperançar. Eu acredito que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé. Eu sei, Céu, é uma luta inglória, é uma luta que cansa, é uma luta que a gente, todos os dias, tem que reforçar aquela vontade de querer fazer, sabe? Mas a gente sabe que é importante fazer. Então, assim, a COGEM, a Comissão de Gênero, que está aqui no TJ, está fazendo acontecer, e espera que a gente consiga fazer, né, prospectar um futuro bem melhor para todas essas existências, né? Despatologizando, dando visibilidade, criando mecanismos de aproximação, de rede, formação mesmo de rede, passando pela informação que tem de ser absurda, tem que ser massiva, tem que ser constante, tem que ser permanente. A gente não pode mais deixar que essas pessoas invisibilizem a gente, que digam que a gente não existe, digam que a gente não tem o direito de existir, nem de estar aqui, ali ou acolá. Ao contrário, a gente tem que estar todo dia dizendo, olha, nós existimos, nós resistimos. Então, eu quero perguntar a vocês, minhas duas queridas, quero perguntar a Bela também, que está chegando na comissão, quais são as nossas perspectivas de futuro? Céu. Vamos lá. Nossas perspectivas de futuros é que a gente tenha um futuro muito breve, né? Uma igualdade não só de gênero, mas de modo geral para as pessoas, né? Que as pessoas intersexo, elas possam ser vistas como humanas, primeiramente, como um indivíduo que vai se tornar um adulto e que decide sobre o seu próprio corpo e suas escolhas, né? Eu acho que a minha perspectiva para um futuro breve, para a pauta intersexo, é essa desbinarização, né? É essa despatologização em cima desses corpos, é essa desestruturar de fato, né? Todo esse patriarcal em cima da dominância desses corpos, que esses corpos têm que seguir tais coisas ou não. Então, eu espero para um futuro breve que as crianças intersexo elas possam vir a ser registradas como crianças intersexo, não como sexo ignorado. Para um futuro breve, eu espero que as cirurgias elas sejam proibidas aqui no Brasil, assim como já está no Ministério da Justiça de Porto Alegre, já tem uma juíza, né, decretou lá a revogação da resolução do CFM, que é a que permite essas cirurgias, que é 1664 de 2003. Então, é isso que eu espero, assim, para os próximos anos, que a pauta intersexo ela tenha mais espaço de poder, de fala, né, de independência, que a pauta lésbica das mulheres lésbicas elas possam ter mais políticas públicas direcionadas a questões de saúde e que isso seja realmente tratado com importância, porque até agora sai governo, entra governo, a gente não vê nenhuma políticas públicas sendo criadas, a gente vê para a pauta trans, né, para a pauta gay, a gente vê para várias, mas a gente não vê para mulheres lésbicas. Então, se faz urgente, né? Então, é algo que eu espero que no futuro breve a gente consiga ter essas mudanças sendo implementadas no nosso país. Maluzinha. Malu. Pegando carona nesse pedacinho final desse céu, né, dessas políticas públicas para as mulheres lésbicas na saúde, eu estava dando uma olhada enquanto estava estudando a temática e, por exemplo, uma coisa que eu nunca mais tinha visto,
mas foi sobre a questão da efetividade, né, da camisinha feminina, que ela chega a ser eficiente entre 75% e 95% das vezes, mas assim, além de você ter uma pauta também do contágio com doenças infecciosas, DSTs e tudo mais, você vê que não é um sistema seguro, que não tem informação, que o único recurso que se tem físico, que seria a camisinha feminina, não sei se é muito bem distribuído entre a população lésbica, e ainda que seja, você vê que ela é eficiente, né? E cadê aquela política pública de vacinação, de HPV e tudo mais? Não vejo isso como uma coisa muito forte aqui na nossa cidade, né, Cel? Quando aparece de vez em nunca, de quando em vez, como disse. Isso. A gente não tem campanhas, né? A gente não tem campanhas de incentivo ao uso, a conscientização de como usar, como o Malu está falando, não tem. Eu não vejo isso em nenhuma região, nenhuma cidade aqui da região metropolitana. Então, é algo que se faz urgente demais, porque a maioria das mulheres lésbicas não procuram assistência médica porque não acham que precisam. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então, é por isso que campanhas de conscientização que passe realmente na TV possa trazer esse debate de importância que essas pessoas, sim, precisam procurar assistência médica para cuidar de suas saúdes, né? Pois é. E aí, quando você pensa, por exemplo, numa situação de, eventualmente, casualmente, conhecer alguém e tal, e ter relação sexual com a pessoa, para uma pessoa que tem uma instrução, que tem uma consciência, né, de saúde, de cuidado com o seu próprio corpo, vai pensar umas duas vezes, né? Quando você tem essas informações de, eita, essa camisinha talvez não funcione muito bem, né? Existem alguns certos cuidados, eu me cuido, uma pessoa não se cuida, não sei o quê, como é que vai acontecer? Provavelmente não vai. Então, justamente por falta dessa manutenção do cuidado com a saúde feminina, sobretudo no público lésbico, né? Não existe. É invisibilizado. Muito mal tem para as mulheres héteros, cis, normativas. Calcule você para as mulheres lésbicas, né? E para as outras variações de mulheres também, que todas são mulheres, mas não é uma coisa muito eficiente, né? Não é, como o Céu falou também, a gente não vê essa frequência de conscientização dessas políticas, dessas campanhas. Então, é uma atenção que a gente precisa ter nesse sentido. Bacana. E você, Bela, as perspectivas de futuro, minha juíza? Eu, como um pouco, né, agora, há uns segundos atrás, eu sou do time dos esperançosos, mas eu gostaria, como trouxe esse verbo do esperançar, né, eu acredito que a gente tem muito que avançar, mas a gente tem que reconhecer também que avanços foram feitos, que espaços foram conquistados, porque se a gente se a gente deixar de reconhecer esses pequenos avanços que a gente também se desanima na luta, né? Então, eu acredito que a gente reconhece a conquista, mas já olhando para o que pode avançar. E aí a gente falou em esperançar. A minha perspectiva do futuro é essa, e eu trago, porque eu gosto muito desse verbo, eu carrego ele comigo pela minha vida inteira, e no que no Paulo Freire fala sobre esperançar, que esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não existir, esperançar é levar adiante, e na perspectiva do que a gente estava falando de união, esperançar é juntar-se com as outras para fazer um outro de outro modo, de forma melhor. Então, é isso que eu quero deixar consignar isso, né? Que é esse o meu coração está cheio de esperança, dessa esperança que isso também a somar na luta. Sou uma mulher cis, sou uma mulher hétero, mas que tem consciência das questões que perpassam a sociedade, como pessoa que quer viver num mundo mais justo, mais inclusivo e que quer aprender, me coloco também nos espaços para me somar na luta e aprender com vocês. Estou muito feliz hoje, muito obrigada. Vamos de começar a minha atuação na Cogem, né, Angélica? Com essa conversa tão maravilhosa, com mulheres incríveis, muito obrigada. É só esse sentimento também. Bela, eu sou da sua rua, viu? Eu sou da sua rua e eu falo a sua língua. Verbo esperançar é meu verbo também. E acho que isso que nós fizemos hoje aqui, né, Céu, Malu, é esperançar. Esse aqui é uma forma de esperançar, é a gente se reunir para falar sobre isso e para chamar outras pessoas, que são essas que estão nos ouvindo, para pensarem com a gente e fazerem também algumas ações em prol
disso que a gente está lutando, que é a população LGBTQIAPN+, em toda a sua forma de expressão. E eu quero já deixar também consignado um convite. No dia da visibilidade intersexo, o Céu, a gente vai ter que voltar para conversar, vamos conversar sobre o seu livro, vamos conversar sobre a experiência do seu processo, do registro, tá, Céu? Eu já estou te convidando aqui, sem saber nem como é que vai ser, mas eu sei que vai acontecer, porque a gente esperança mesmo e faz a coisa acontecer, né? E Malu também convidar para o Dia do Orgulho Lésbico também, a gente voltar para conversar sobre isso, chamar aí as parceiras que podem trocar mais ideias com a gente, tá bom? Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, né, as pessoas que vão acessar esse conteúdo, porque foi feito de forma tão carinhosa, pelo nosso curador, né, dessa Semana do Orgulho, desse mês do orgulho, que a gente vai passar o mês todo falando sobre isso. Quero agradecer a Bruno, que não pôde estar presente hoje, mas é a pessoa que pensou tudo, que está aí sempre nos bastidores. Débora, que está no bastidor, atrás dessa câmera, aí, quero agradecer a Débora. Quero pedir a Cel e a Malu que deixem seus contatos, né, da rede social, como é que vocês podem ser vistas, como é que a gente pode conversar com vocês, saber mais sobre o trabalho de vocês, tá? Deixa aí para a gente voltar a conversar. Eu espero que essa conversa toda aqui tenha inspirado outras pessoas, vocês que estão ouvindo a gente nessa oportunidade, inspirar vocês a entrarem nessa luta com a gente, porque não precisa estar LGBTQIAPN+, você não precisa ser isso não, você só precisa ser gente, só precisa ser pessoa, só precisa estar preocupado com o outro e entrar nesse caminho para caminhar com a gente, viu? Tá bom? Então fica esse convite para vocês também que estão nos ouvindo, caminharem com a gente e acompanharem o nosso conteúdo, porque vai bombar no mês de junho a Ascom, com várias coisas que nós já fizemos, nós já convidamos e ouvimos pessoas extremamente especiais que compartilharam experiências, compartilharam vivências, e aí vai ser um conteúdo bem bacana, eu espero que todos tenham acesso e se enriqueçam e se inspirem com isso, viu? Então, meninas, digam seus contatos, o tempo já foi, eu não estou mais querendo saber, viu, Débora, nem me chame, e aí vocês digam seus contatos e considerações finais, mas não finais, eu digo sempre que são reticências, que é para deixar com as pessoas com aquele gostinho de querer ouvir mais, não é nem um ponto parágrafo, sabe? Não, reticência assim, epa, gente, já acabou, tá? Deixem reticências aí, deixem os contatos para que eles entrem em contato também com você, eles e elas, entrem em contato com vocês, tá? E muito obrigada. Imagina. Então, meu Instagram, que eu acompanho fazendo até algum material recente, viu? Das comissões, é marialuizahenriques.adv. E aí eu gostaria já de encerrar agradecendo a Angélica pelo nosso encontro lá no Congresso de Salvador, por essa energia toda que rolou, por todos os nossos contatos. Agradecer pela participação também de Cel aqui, que a gente já vem costurando algumas informações, até chegar o dia de hoje, né, foi tão importante. Queria dizer também que, só para concluir, que é muito importante, obrigada, Angélica, Isabela também, né, por estar aqui nessa luta com a gente e por a gente, porque esses círculos virtuais, eles são extremamente importantes, né, para justamente falar daquilo que você estava dizendo, da manutenção de base até o ensino superior e em ato contínuo, para as pessoas terem informação, para as pessoas não tratarem mal os outros por falta de informação, né? Então, esses ciclos virtuais são extremamente enriquecedores, importantes e pertinentes. Então, muito obrigada pelo convite. E dizer que, concordando também com Bela, concordando com a Angélica, com o Cel também, né? Vamos esperançar, eu sou muito otimista, eu acho que tudo que foi construído, em termos de ter nos trazido aonde nós estamos, pode ser desconstruído para a gente também avançar num sentido melhor também de sociedade e de humanidade. Obrigada, gente. Eu quero agradecer também a vocês, a Angélica, a Isabela, a Malu, por toda essa estrutura que a gente criou hoje, por todo esse debate. Eu acho que foi muito enriquecedor. Obrigada pelo convite. É sempre importante estar falando sobre a intersexualidade. Espero que muita gente possa assistir, né, toda essa aula que a gente deu aqui. E quem quiser me procurar, pode me encontrar pelo meu Instagram. O meu pessoal é o Cel Albuquerque PE, e tenho o da minha militância do ativismo, que é o Intersexualizando, né? E aí as pessoas podem dialogar, procurar lá, tem alguns canais também dentro desses Instagrams que podem fazer a gente até se falar no WhatsApp. E é isso. Vou pegar esse gancho aí de Malu, esse esperançar é algo que a gente nunca pode
deixar de acreditar, porque sem esperança a gente não se move, não se movimenta. É a esperança que move nossos propósitos, né? E não é fácil cada luta que individualmente nós temos e sempre teremos, mas que a gente sempre entenda que o nosso propósito é estar ali ajudando as pessoas, conscientizando e, de alguma forma, modificando a vida daquelas pessoas positivamente. E eu acho que essa mensagem, essa estrutura que a gente tem que ter dentro da gente, sabe? Esse ânimo, essa vontade realmente de fazer essa mudança, porque é assim, que de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Gente, obrigada. Contem comigo sempre, né? Que nesse mês do movimento vocês possam fazer trabalhos muito enriquecedores, levar informação para bastante gente. E é isso, estamos juntos, viu? Obrigada, Angélica, mais uma vez, por tudo.